Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Teatro abençoado. Amém. Simples, mas carregado da presença de Deus. Mas a nossa vida, ela não é um teatro. Verdade, Deus. A nossa vida, ela não é encenação. A nossa vida, ela é real. Lucas capítulo 22, o verso 15. O Senhor disse a seus discípulos: eu desejei ansiosamente comer convosco a última Páscoa, antes do meu sofrimento. Jesus, antes do seu sofrimento, ele teve o desejo de participar pela última vez com os seus discípulos aqui na terra. E se você continuar lendo, você vai ver que ele diz: a partir de hoje eu não comerei mais do fruto dessa vide, até que um dia eu coma convosco de novo no reino de meu Pai. Há uma promessa de Deus para a nossa vida. Há uma promessa, pastor, para a nossa vida, de que um dia nós nos assentaremos à mesa com Jesus. E nós vamos ver como Ele é face a face. Nós vamos ver Ele como Ele é. Então que nós possamos, irmãos, a cada dia nós nos esforçarmos. A cada dia nós possamos nos esforçar. E como eu disse outra vez aqui, Ele nos amou primeiro. E por que eu disse que a nossa vida ela não é só uma encenação? Nós precisamos viver, irmãos, o Evangelho de Cristo. Nós precisamos nos doar. Nós não devemos esperar só de alguém, mas nós precisamos nos unir, porque o Senhor disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então nós, como igreja do Senhor, nós precisamos despertar. Como igreja do Senhor, nós precisamos, irmãos, ser uma igreja ativa. Talvez o Senhor não te chamou para pregar, talvez o Senhor não te chamou para louvar, mas não é por isso que você não possa contribuir no reino. Não é por isso que você não possa evangelizar. Irmãos, há lugar para cada um de nós trabalhar na obra do Senhor. E a Bíblia diz que todo trabalho para o Senhor não é em vão. Há galardão para as nossas vidas. Mas tudo aparentemente parecia perdido, porque Ele foi crucificado e foi morto. Mas como nós vimos no teatro, a Bíblia, ela relata que no primeiro dia da semana, mulheres foram ao sepulcro e o sepulcro estava vazio e Ele não estava lá. E se Jesus não estava lá, onde Ele está? Ele está procurando corações para fazer morada. Ele está procurando corações para fazer morada. Porque Ele disse: todo aquele que crê em mim, eu e meu Pai viemos e fizemos nele morada. Se você já é morada, se você já é templo do Espírito Santo de Deus, glorifique ao Senhor. Mas anuncie as maravilhas que Ele fez na sua vida, para que mais pessoas possam abrir o coração e dizer: Senhor, faz morada em mim. Faz, Senhor, em mim a tua morada. Sem Jesus nós andamos dispersos, pastor, missionário. Sem Jesus, nesse mesmo contexto, nós vemos dois discípulos desanimados, voltando para a sua vida, voltando para a sua casa, retrocedendo, voltando para trás, da onde um dia saíram. Diz: está tudo perdido. Nós achávamos que Ele ia remir a nação de Israel, e eles estão voltando agora para a sua aldeia. Eles estão voltando agora para Emaús. Talvez você já pensou em desistir, em parar da sua caminhada com Jesus. Aqueles discípulos desanimados, eles estão andando, e o próprio Jesus, Ele entra naquele caminho e vai andando com eles.
e explicando para eles. E aqui vai um alerta para mim e para você. Eu e você precisamos crer na palavra de Deus. Porque ele disse para aqueles discípulos: homens duros de entendimento, o que aconteceu já foi dito por Moisés e pelos profetas, e eles custam a entender. Mas mesmo assim, quando chega na casa, Jesus faz de conta que ele vai passando, e os discípulos, aqueles dois homens, sem perceber ainda que era Jesus, ele diz: fica na nossa casa, já se faz tarde, é perigoso à noite. Então Jesus entra, e quando Jesus parte o pão, eles o conheceram novamente. E quando eles conhecem novamente e vê que é Jesus, só que Jesus não estava mais. E a Bíblia diz que imediatamente eles voltam para Jerusalém. Talvez nessa noite muitos de nós precisam voltar para a presença. Não somente voltar para a igreja, mas voltar para a presença. Não voltar. Que muitos talvez voltam para o ministério, muitos voltam para a igreja, mas não voltam para Cristo. E Jesus passa, depois de ressurreto, Jesus passa por 40 dias ensinando e dando instruções a seus discípulos, de que ele enviaria o Consolador, eles não ficariam órfãos. E num dado momento Jesus começa a se desprender dessa terra, e ele vai sendo levado aos céus. E a Bíblia diz que os discípulos atônitos começam a olhar, e eles veem dois varões de branco e diz: varões galileus, por que vocês estão inquietos? Esse mesmo Jesus que vocês não estão vendo subir, ele vai voltar. É isso, irmãos, que motiva a vida de um crente, é saber que ele vem nos buscar, é saber que ainda ele volta para nos buscar. Há uma promessa que a Bíblia diz que ele vai voltar buscar a sua igreja. Então não desanime no meio da caminhada, continua firme, que as promessas do Senhor vão se cumprir na minha e na tua vida. Amém? Aplauda a nossa